É, pessoal, finalmente chegou a hora da gente falar do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, mas dessa vez com spoilers. Porque assim, ó, eu estou morrendo por dentro pra debater esse filme com outras pessoas. Eu quero falar dos spoilers. E assim, ó, eu sei que isso é um pouco hype falando um pouco, porque eu acabei de sair da sessão de cinema, o filme todo ainda tá muito fresco na memória, mas eu acho de verdade que esse filme é um dos melhores filmes do Homem-Aranha de todos os tempos. E especialmente a partir do momento que a tia May morre. Porque assim, ó, eu sei que muitas pessoas querem falar do Tobey, do Andrew. Eles estão perfeitos, eles estão maravilhosos no filme, a cena que eles aparecem é demais, mas pra mim, o que faz esse filme ser maravilhoso não é o fanservice. Acredite se quiser. O que faz ele ser maravilhoso é eles entenderem o Homem-Aranha. O Homem-Aranha é sobre a jornada do Peter Parker, ele entender que pode errar, ele pode crescer, ele tem poderes, ele tem responsabilidade. E o que faz ele seguir esse caminho de herói são as bases dele. E quais são as bases do Peter? É a tia May e o tio Ben. Esse Homem-Aranha, ele nunca falou do tio Ben. E na minha opinião, isso era um problema. Até o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Porque eles construíram a tia May pra ser uma espécie de tio Ben pra esse Peter. E isso daqui foi muito foda. A cena que a tia May morre, ela é instantaneamente clássica. E escutem o que eu tô dizendo. Ela é clássica. Ela é histórica. As pessoas vão lembrar ela pra sempre. Porque ela é a guinada desse Homem-Aranha. É uma cena perfeita. A atuação deles é perfeita, os diálogos são perfeitos. Ela fala a frase do grandes poderes vem grandes responsabilidades, mas em nenhum momento toda essa cena fica forçada. Não, você sente o que está acontecendo e você sente que eles são realmente uma família. E que o Peter ali tá perdendo um membro da família por causa das ações que ele tomou. E o que eu acho que o roteiro acerta maravilhosamente bem é como, de uma certa forma, a morte da tia May também é culpa dela. Porque foi ela que insistiu pro Peter fazer a coisa certa, que era redimir esses vilões. E o Peter, sabendo que a tia May estava certa, ele tinha que tentar. E ele tentou. Só que a gente tá falando de Homem-Aranha, as coisas nem sempre dão certas pro Homem-Aranha. E no caso desse Peter, não deram certo mesmo. E o Jon Watts, ele faz um trabalho maravilhoso de câmera, porque ele não tenta reinventar a roda. Ele faz um negócio que o Sam Raimi fez quando o tio Ben morreu. Põe a câmera no meio e fica dando close nos atores e deixa eles atuarem. Porque esse é o momento dos atores. E eles mandaram bem demais. E é uma cena que o MCU não costuma ter, porque é uma cena que eles deixam respirar o momento triste. Sabe, isso me lembrou a velha Disney. A Disney dos anos 90. A Disney dos anos 80, que matava o Mufasa e fazia uma cena triste pra dedéu do Simba falando com o Mufasa e ele não reagindo. Cara, eu achei uma cena desse nível morte do Mufasa do Rei Leão, porque foi emocionante demais, velho. E eu senti a emoção e eu nem gostava dessa tia May. E eu acho que isso é o mais impressionante. A cena é tão bem construída que você sente a emoção mesmo de um personagem que você não gosta tanto. E isso mostra a competência dos cineastas de conseguir transpor a emoção que eles querem transpor. E logo depois da morte da tia May tem uma outra cena. E essa eu sinto que ninguém vai falar, mas é essa cena que faz tudo funcionar no filme. Porque tá chovendo, o Peter tá sem a máscara e ele tá ali na Times Square vendo um vídeo do J. Jonah Jameson. E o J. Jonah Jameson fala um negócio muito cruel, mas muito verdadeiro. As pessoas que estão em volta do Homem-Aranha morrem. E isso é verdade. Tanto nas HQs, tanto nos filmes, em qualquer lugar, as pessoas ao redor do Homem-Aranha costumam morrer. Apesar de todo o esforço do Peter Parker, você não pode salvar todo mundo. E essa é uma das coisas duras de ler o Homem-Aranha, que você se identifica porque você sabe que na sua vida você não pode salvar todo mundo. E você não vai conseguir salvar todo mundo, por mais que você se esforce. O Peter Parker, ele não é um super-herói que faz truque na manga e vai salvar todo mundo só porque ele quer. Não, ele falha, ele é humano e é isso que faz o Homem-Aranha ser um dos melhores heróis da Marvel. E quando o Tom Holland, ali naquela cena,
ele escuta essa mensagem do J. Jonah Jameson, o filme ele alcança o nirvana. Ele ascende no nível que o Sam Raimi e o Mark Webb, eles nunca conseguiram fazer. Pelo menos não assim. Porque eu tava vendo essa cena e eu não tava acreditando que eu tava vendo essa cena. Porque essa cena, ela é Raimi, Nolan, é um bagulho, assim, muito fora da competência do John Watts, do que pelo menos eu acreditava. Mas ele foi lá e fez essa cena. E foi ali, enquanto eu assisti o filme, que eu tirei o chapéu pro John Watts, porque ele me surpreendeu completamente nessa cena. E foi ali, naquele momento, que eu percebi que o Tom Holland, se ele tiver um bom roteiro nos próximos filmes, ele inevitavelmente vai se tornar o melhor Homem-Aranha de todos os tempos. Porque ele tem esse potencial, ele é ator pra isso. E nessa cena ele mostrou tudo que o Homem-Aranha tem que fazer. E foi perfeito. E assim, ó, por que eu tô falando tanto desse momento? Porque o roteiro do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, ele não é nenhum primor. O jeito que eles grudam as coisas do multiverso tem lá seus defeitos. Mas ele gruda tudo pra chegar a uma conclusão que é uma conclusão muito acima do roteiro. É uma conclusão que transcende o personagem e coloca de volta o Homem-Aranha num patamar gigante. E a morte da Tia May, com a cena do J. Jonah Jameson na TV, ela representa isso. Porque ao mesmo tempo que ela é uma cena extremamente dark, pesada, melancólica pro herói, mas ela também é um vislumbre do futuro. Um vislumbre do que o Homem-Aranha pode chegar a ser. E que eles podem conseguir explorar isso, misturando o conceito do Sam Raimi com a estética do Mark Webb. E eu acho que eles podem fazer isso. E é exatamente por isso que eu não me importo tanto com os buracos no roteiro. Eu não me importo com a justificativa que eles fazem o Dr. Octopus aparecer, porque no final isso é só uma desculpinha pra conseguir levar a história pra um lugar muito grande. Pra conseguir desenvolver o Peter Parker de um jeito que a gente não via desde o Amazing Spider-Man 1. E digo mais, esse filme é mais competente ainda no desenvolvimento do Peter, porque a gente sente muito mais o peso das ações que ele teve. Então, esse pequeno momento, ele é de um storytelling maravilhoso, ele é perfeito, ele é um momento histórico e que, isoladamente, na minha opinião, é uma das melhores cenas da história do Homem-Aranha live action nos cinemas. E disparado, assim, eu poderia citar a morte da Gwen, que também é muito boa, mas também tá no meio de um filme que não é tão bom, então eu acho que acaba diminuindo um pouco a cena. Nos filmes do Raimi, a cena mais próxima dessa é aquela cena do incêndio do Homem-Aranha 2 e a cena da morte do Tio Ben. E são cenas maravilhosas, é muito difícil de comparar. Mas essa daqui, ela acaba sendo até mais importante, porque ela é a virada de chave do Homem-Aranha. Daqui em diante, eu espero qualidade de filme tipo isso. E sair de Sessão da Tarde, que eu acho que Sessão da Tarde já deu. O De Volta ao Lar não é ruim, é um bom filme do Homem-Aranha. E o Longe de Casa, desculpa, eu não gosto. Eu acho que a gente superou esse momento e a gente pode almejar histórias realmente impactantes e importantes do Homem-Aranha. E bem, agora vamos falar, né, do fanservice. Tobey e Andrew. Cara, assim, ó, eu amei a participação deles. Eu confesso pra vocês que eu tava com muito medo de ser só o fanservice. Ah, estão ali, vão participar da luta final e deu, não vão falar muita coisa. Que bom que eu estava errado. E que bom que não é só a luta final. Porque se fosse só na luta final, não ia ter tanta graça, sabe? Ia ser divertido, mas não ia ser transcendental como foi. E quando o Andrew aparece, cara, é de encher o coração, porque você vê a felicidade do ator. E eu digo isso desde o filme do injustiçado Homem-Aranha que a gente fez aqui. O Andrew Garfield é o meu Homem-Aranha favorito. E eu acho que ele foi injustiçado, sim. E eu acho que ele deveria ter um terceiro filme. E ver o Andrew Garfield ali tão solto, e daí ele aparece naquela cena do laboratório e coloca o jaleco. Cara, Homem-Aranha! Homem-Aranha! E o jeito que ele tem remorso da Gwen, o jeito que ele interage com os outros. O Andrew Garfield tava tendo o momento de sua vida. Ele tava curtindo demais. Foi realmente incrível a participação dele. E eu não acredito que eu vou dizer isso, porque eu cresci com o Tobey. E ele foi o Homem-Aranha da minha infância. E ali, vendo o Andrew Garfield, cara,
Eu fiquei mais feliz em ver o Andrew Garfield do que ver o Tobey. Eu nem acreditei nisso. E o Tobey, velho, assim, ó, o Tobey tá maravilhoso. A atuação dele é um tapa na cara pra quem diz que ele não sabe atuar. Ali é aquela cena que ele fala do tio Ben, quando eles estão no topo do colégio falando com o Peter, que é uma cena muito boa, maravilhosa. Você vê a interação deles, eles se unem como se fosse uma família, dá um clique ali e tudo funciona. Cada momento, cada diálogo, parecia que eu tava vendo um velho amigo de infância e eu tava curtindo demais cada segundo com eles ali. E claro, o Tobey e o Andrew, eles estão ali pro fanservice. Mas eu também fiquei impressionado como que eles se encaixam na temática do filme. E a temática do filme é amadurecimento do Peter Parker. Quem que é o Homem-Aranha? O que diferencia o Homem-Aranha do Doutor Estranho? O Doutor Estranho, se precisar, ele vai matar aqueles vilões ali. Ele não tá nem aí com isso. O Peter Parker não. O Peter Parker faz a escolha difícil e que muitas vezes é escolha impossível. E ele tenta fazer isso. Por mais que depois ele acabe se dando mal por causa da sua escolha. Mas ele tenta porque ele quer fazer o certo. Ele quer redimir o Dr. Octopus. Ele quer redimir o Duende Verde. É isso que faz o Homem-Aranha ser o Homem-Aranha. Então, assim, ó, vejam como que o roteiro, ele é muito sutil, mas ele é maravilhoso nesse ponto. Porque o filme começa com todo mundo sabendo quem que é o Homem-Aranha. Mas, de verdade, ninguém sabe quem é o Homem-Aranha. O que ele faz, o que ele representa, o que ele pretende fazer, quem que ele ajuda. Como que ele ajuda? E o Peter Parker, Tom Holland, passa por essa jornada para mostrar que as suas ações têm consequências. E que mesmo assim, ele precisa do Homem-Aranha. E ele pode tentar consertar as coisas como Homem-Aranha. Mas ele jamais pode colocar as suas coisas acima do bem coletivo dos outros. Ele poderia ter desistido dos vilões e ter apertado o botão lá da caixinha e ter terminado com isso de uma vez. Mas isso não seria Homem-Aranha, isso não seria ele. E quando a Tia May ajuda ele a relembrar disso e seguir firme no seu pacto como herói, ele reforça isso. E quando a Tia May morre, ele pensa que ele errou. E é aí que vem os outros Homens-Aranha. Porque isso daqui, na minha opinião, é a coisa mais foda. Quando os outros Homens-Aranha aparecem ali, nenhum questiona as ações do Peter Parker, Tom Holland. Nenhum dos dois. Eles concordam com as decisões do Homem-Aranha Tom Holland, porque eles são iguais. Apesar de terem histórias completamente diferentes, terem poderes diferentes, na essência, eles são o Homem-Aranha que vão prezar para tentar salvar todo mundo, mesmo que seja o Duende Verde louco da vida que matou a Tia May. É isso que une esses Homens-Aranha. A jornada pessoal deles, apesar de ser diferente, os leva para o mesmo caminho. O caminho do herói, o caminho do Homem-Aranha, o maior herói da Marvel. E esse filme, ele respeita isso, ele entende isso e ele sabe como conduzir isso no momento que a Tia May morre. Tem aquela cena do J. Jonah Jameson e os dois Homens-Aranha aparecem para reerguer o Tom Holland e colocar ele de volta no caminho que ele precisa trilhar. Não é só fanservice, mas o fanservice é muito bom. Cara, eu simplesmente adorei a piada de quando o Andrew Garfield pergunta se o Tobey tem a roupa do Homem-Aranha ou não. E o Tobey, na maior tranquilidade, aqui. E eles no laboratório interagindo porque eles são gênios. Eles vão conseguir fazer as fórmulas ali, eles sabem, eles estão ligados. E isso tudo tem a ver com o redescobrimento do Homem-Aranha. O Homem-Aranha das HQs é cientista, velho. Ele é um gênio. Ele vai conseguir fazer umas paradas assim. E ao colocar os três Homens-Aranha trabalhando ao mesmo tempo, é emblemático pra história. E é aqui que eu preciso falar do final do filme. O final, ele é perfeito. Ele é perfeito. Não há o que retocar, não há o que dizer. Porque assim, ó, se o filme é sobre redescobrimento do Homem-Aranha, quem que é ele? Nada mais Homem-Aranha do que terminar um filme com ele pobre, alugando um prédio no meio de Nova York, sem ter dinheiro, com ele costurando seu próprio uniforme e ele saindo na noite de Natal para salvar a cidade. Ninguém vai tirar da minha cabeça, esse é um dos maiores finais de um filme de super-herói da história. Olha, acima dele tá o Cavaleiro das Trevas, o final do Homem-Aranha 1 e o Vingadores Ultimato. O resto, o final desse filme tá assim, porque eu achei incrível. Porque assim, ó, o que faz esse final ser tão maravilhoso? É a cena da despedida da MJ. Cara, porque o Homem-Aranha, ele faz o maior dos sacrifícios naquela cena. É quase o final do Homem-Aranha 1, quando ele abre mão de ficar com a Mary Jane
Porque ele sabe que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E se eles ficarem juntos, a Mary Jane pode morrer. No caso do Tom Holland, a MJ pode morrer. E ele não quer passar por isso de novo, porque a Tia May acabou de morrer, velho. Então ele sabe, ele tá ligado. E a cena que eles estão ali naquela loja de doce, ela tem um clima natalino, melancólico, que você não consegue fazer tão facilmente. E funciona, velho. Funciona. Porque assim, ó, enquanto eu tava assistindo a cena, eu tava pensando bem assim, pô, seria fantástico se ele não ficasse com a MJ. E ele abrisse mão disso. Mas uma parte de mim duvidava que isso fosse acontecer, porque é MCU, porque é Sony, é Marvel, é Disney. Eu não acreditei que eles iriam fazer esse final. Eu realmente não tava acreditando que eles iriam pra esse final melancólico de Homem-Aranha. E eles foram. E quando eles fizeram, cara, caiu minha boca, porque o filme já tava me surpreendendo. E daí ele toma uma coragem de fazer um final desse. Assim, ó, eu fiquei arrepiado na hora, foi emocionante mesmo, foi tudo que eu queria de um filme do Homem-Aranha tava acontecendo ali na minha frente. E eu não poderia estar mais feliz. Assim, ó, foi demais. E daí o filme, não suficiente com um epílogo sensacional da MJ, eles têm que fazer o epílogo mais sensacional de todos os tempos, que é o Homem-Aranha chegando ali no quartinho dele e ele costurando o uniforme. E o uniforme, velho, o uniforme é maravilhoso, é sensacional. E daí ele fica dando swing em Nova York, quando tá caindo neve no Natal, ele passa por aquela árvore que tem em Nova York, que aparecia no desenho do espetacular Homem-Aranha, naquela pista de gelo. E ele passa por ali e eu tô tentando ver o uniforme, eu quero ver mais daquele uniforme. E eu não tô acreditando porque o filme tá terminando e eu só consigo pensar que esse foi um filme maravilhoso do Homem-Aranha. E essa é a verdade. Ah, tem problemas? Sim, tem problemas. Muitos. Por exemplo, eu não gostei muito dos vilões. O Duende Verde e o Dr. Octopus foram incríveis, mas os outros eu já achei que não foram tão bem aproveitados, sabe? E em alguns momentos eles estavam conversando demais, sabe? Tinha muita piadinha entre eles. Principalmente quando o Peter levou todo mundo pro apartamento do Rap. E ali ficou parecendo reunião dos vilões do Homem-Aranha. Eu não sei, não ficou tão bom quanto eu esperava que poderia ficar. Mas é aquilo que eu disse. O roteiro não é perfeito, mas ele chega onde ele tem que chegar, ele chega na conclusão que precisa chegar. E ele te faz sentir tantas emoções, que ele compensa qualquer probleminha de lógica ou interação entre os vilões. E isso daí eu realmente perdoo completamente. Poderia fazer melhor? Poderia. Talvez não precisasse ter tanta explicação do porquê que aqueles vilões estavam ali. Era só trazer eles e deu. Mas é exatamente no momento que os vilões param de interagir entre si e eles só viram vilões do filme, que o filme realmente fica muito bom. E a parte do alívio cômico do filme, ele vira pro Tobey e pro Andrew Garfield. E eles deixam que os Homens-Aranha levem o filme de um jeito leve, mas também de um jeito sério. E fica perfeito. É por isso que eu acho que a partir da morte da Tia May até o final, o filme é perfeito. Antes disso acontecer, é um bom filme. Mas é um filme que tem alguns problemas. O Doutor Estranho, alívio cômico, piadista, Scooby-Doo, não sei o quê. A interação dos vilões e esse negócio da lógica deles, né, irem pra aquela terra. Então assim, ó, eu sei que muitas pessoas vão tentar até talvez desmerecer esse filme dizendo que ele é só fanservice. E aí eu discordo completamente. Eu não acho que seja fanservice. Eu não acho que o fanservice tá ali gratuitamente. E que se tirar eles, talvez esse filme não seja tão bom. Eu acho que se você tirasse o Tobey e o Andrew e colocasse, sei lá, um novo vilão no filme, a jornada do Peter Parker ainda ia ser maravilhosa. Porque são as coisas que ele passou que definem o filme. O Tobey e o Andrew, eles estão ali, mas eles são convidados de luxo na festa. Eles ajudam o Homem-Aranha, ele passa pela jornada. Mas se você tirasse esses elementos, o filme, eu acho que ele ainda iria se sustentar. Não seria tão maravilhoso, tão transcendental do jeito que ele é, mas ele ainda iria se sustentar. E provavelmente seria o melhor filme dos 3 Homens-Aranha do MCU. Como tem o Tobey e o Andrew, eles ajudam o filme a subir de patamar. Não tenha dúvida quanto a isso. E no momento que eles entram para segurar as pontas após a morte da Tia May, eles seguram o filme o tempo todo e faz com que o tempo passe voando. E quando termina o filme e eles se despedem naquela luzinha branca, a única coisa que pensa é que você quer ver eles de novo, tá ligado?
Você quer saber mais da história do Homem-Aranha do Tobey. Você quer saber o que aconteceu na vida do Andrew Garfield. E sabe, é aquele gostinho que se eles anunciassem um Homem-Aranha 4, um Amazing Spider-Man 3... cara, eu iria surtar, porque eu acho que tem espaço pra trabalhar eles mais, sabe? Esse filme deixou muito esse gostinho de quero mais, e eu queria muito que eles fizessem. E assim, a gente também tem que falar da trilha sonora. Nossa, a trilha sonora é maravilhosa. E o primeiro momento de grandeza da trilha sonora acontece numa luta do Homem-Aranha com o Doutor Estranho. Cara, a luta que tá acontecendo ali, ela não é grande coisa cinematograficamente falando, mas a música... Ela levanta a cena, porque fica tão épico o negócio, com aquela música e tem uns corais no fundo. É incrível, é uma música espetacular. E depois quando aparece o Tobey e o Andrew, a música tem os toques dos temas desses Homens-Aranha. E é emocionante. Isso ajuda o filme a ter aquele clima de nostalgia e te faz entrar pra dentro do filme. Vocês sabem como que o filme do Coringa... se você tira a música do filme do Coringa, você perde uns 30% da qualidade dele, porque aquela música é maravilhosa. Ela sobe o patamar do filme. Essa música do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, ela ergue o filme. Tanto quanto a morte da cena da Tia May, aquela cena que o Homem-Aranha fica olhando o monitor lá com o J. Jonah Jameson, essas cenas levantam o filme negativamente. E a trilha sonora, ela te guia a realmente... ver a grandiosidade que são essas cenas. E quando o Tobey e o Andrew aparecem, a trilha sonora explode, porque aí mistura nostalgia. E você ali já tá delirando na cadeira de cinema. E eu também não posso deixar de comentar, uma das coisas que eu mais gostei desse filme é o fato do Jon Watts e dos roteiristas terem arrumado várias coisas desse Homem-Aranha ao longo do filme. Porque se criticava que esse Homem-Aranha dependia muito do Homem de Ferro, e que nesse filme era o Doutor Estranho. Esse filme termina com o Homem-Aranha vivendo sozinho em Nova York. Não dá pra ser mais Homem-Aranha do que isso. Se criticava que o Homem-Aranha tinha um uniforme de tecnologia. O filme termina com ele fazendo o seu próprio uniforme de pano, numa cena fantástica. Se criticava demais as referências do MCU dentro dos filmes do Homem-Aranha. E o impacto e o legado do Homem de Ferro. O filme termina com todo mundo esquecendo quem que é o Peter Parker. E com ele reconhecendo que talvez seja melhor ele não se envolver mais com seus amigos. Se criticava da ausência do Tio Ben para esse Homem-Aranha. E eles foram lá e fizeram que a Tia May fosse o Tio Ben para esse Homem-Aranha. Se criticava que esse Homem-Aranha tinha filmes meio sessão da tarde, que não tinham grandes consequências e que tudo que o Homem-Aranha fazia era resolvido facilmente. Nesse filme, ele sofreu a maior consequência de um Homem-Aranha no cinema. Ele perdeu a Tia May, não conseguiu ficar com o par romântico dele e ainda todo mundo esqueceu que ele é o Peter Parker. Caraca, velho, é uma tragédia. E ele aceitou tudo isso porque ele quer ser o Homem-Aranha, porque ele sabe que precisa ser o Homem-Aranha. Então, velho, tudo que se criticava antes desse filme foi resolvido num retcon, assim, ó, escrito maravilhosamente bem. E assim, ó, eu pedia essas mudanças. E eu vi essas mudanças. Eu não tenho o que criticar. Eu amei isso. E se o filme fosse só o encerramento, eu já ia achar maravilhoso. Mas o filme é o encerramento, a batalha final, é o Tobey, o Andrew, a morte da Tia May, a jornada pessoal do Peter, o amadurecimento dele. Tudo isso culmina uma grande experiência de filme de Homem-Aranha. E essa daqui eu acho que é a verdade. Ah, mas daqui a 2, 3 anos, quando o hype passar, será que a gente vai achar esse filme tão bom? Olha, eu sinceramente não sei, porque assim, ó, Vingadores Ultimato. Quando o filme saiu, todo mundo achava o melhor filme de super-herói de todos os tempos. Hoje, nem todo mundo acha, e todo mundo só elogia a parte da batalha final. Talvez nesse filme aconteça a mesma coisa. As pessoas acabem não gostando tanto do primeiro momento do filme, antes do Tobey e do Andrew aparecer, e do outro lado vai ter pessoas que vão amar a partir do momento que a Tia May morre. Pra isso daí, eu não tenho a resposta. Hoje eu tenho a minha experiência. E a minha experiência de ver o filme ali na pré-estreia, junto com todo mundo, o pessoal gritando, vibrando, vestido de Homem-Aranha, gritando pelo Tobey, gritando pelo Andrew, e o filme de fato corresponder isso, tanto em cenas de ação, tanto na interação entre eles, quanto no roteiro. Eu acho que isso é uma coisa que eu nunca vou esquecer. Foi um dia maravilhoso. A experiência desse filme é dessa, assim, eu talvez nunca vá se repetir um filme desse tamanho, porque pegar 3 gerações de Homem-Aranha, colocar eles ali e fazer funcionar,
Isso não é tão fácil de fazer, e eles conseguiram fazer. Então, hoje, eu acho que esse é top 3 melhores filmes do Homem-Aranha de todos os tempos. E esse filme, dentro do ranking do MCU, ele tá ali entre os 5 ou 10 melhores, com certeza. Eu teria que pensar mais sobre isso para dizer exatamente onde eu acho que ele fica ali. Mas ele com certeza tá entre os melhores. E talvez seja o hype falando isso, mas é a minha opinião de hoje. Mas assim, gente, isso daqui é só a minha opinião. Eu tô muito curioso para saber a opinião de vocês. Por favor, comentem aqui embaixo. E no mais é isso daí, e vocês sabem, né? Dá-lhe Tom Holland, você mereceu o grande filme, dá-lhe Tobey e dá-lhe Andrew Garfield, que vai ser pra sempre o meu Homem-Aranha favorito. Agora, Sony, anuncia Amazing Spider-Man 3, porque a gente merece. O Andrew Garfield, acima de tudo, merece. Você viu a atuação dele ali, né? Foi maravilhoso. Ele ama o Homem-Aranha, ele merece ter 30 filmes do Homem-Aranha. E essa foi a nossa crítica com spoilers do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Homem-Aranha. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.